Muito boa noite, nós estamos entrando aqui no Palavra Franca, com a transmissão do Palavra Franca Saúde. Então, faltam aí 2 minutinhos para a gente iniciar o nosso programa e já estamos dando início aí para você poder ir entrando, compartilhando. Já nós estaremos aqui apresentando o nosso convidado, nós estaremos num bate-papo muito legal e o nosso tema hoje é Autismo, um mundo de amor. Então, você fique aí à vontade, compartilha, curte, compartilhe com seus amigos, compartilhe pelo Facebook, convide seus amigos a assistir esse assunto que é de extrema importância para a sociedade. E dentro aí de 1 minuto e meio, nós vamos estar aqui iniciando e eu vou estar apresentando nosso convidado. Vou atualizar aqui, vou ver quem já está entrando. Enquanto você vai atualizando aí, eu quero me apresentar aqui para a comunidade surda. Tá vendo como nosso programa hoje vai ser show? Então, Marcelo, me apresente para a comunidade surda. Então, quero falar agora para os ouvintes. O que eu disse aqui, o meu nome é Marcelo Sorriso. Fiz o meu sinal para a comunidade surda e disse que amo toda a comunidade. E ontem, 26, foi o Dia Nacional do Surdo e eu parabenizei a todos os surdos. Não só do Brasil, mas do mundo, que nós estamos para o mundo aqui, né? Então, que Deus abençoe a todos eles. E já, Palavra Franca, oficial, já damos entrada oficial, deixa eu ver aqui como é que tá. E uma boa noite, são 22 horas, vamos começar aqui oficialmente, a todos que nos assistem, todos os moradores de Valparaíso, servidores de nossa cidade, Brasília, as cidades ao lado, e quero aqui nesta noite, hoje, o nosso convidado, para falar de um assunto de extrema importância. E, gente, assim, a biografia era imensa. Eu não tenho nem memória para tanta qualificação e tanto conhecimento, mas de tudo que eu li a respeito dessa pessoa, o que eu peguei, que eu sei que é o mais importante para ele, que vai constar nessa biografia de vida, é o fato dele ser esposo da nossa amiga Marlúcia Sorriso e pai do Davi. Então, muito boa noite, Marcelo Sorriso. Boa noite, Janaína. Fique à vontade. Muito obrigado. Boa noite a todos os ouvintes que estão nos assistindo, cumprimentando a Noemi, eu cumprimento as senhoras que estão nos assistindo, ao Israel, um grande abraço e para mim é uma satisfação. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui, a toda a equipe do programa Palavra Franca, capitaneado aqui pela Janaína, que Deus abençoe e que tenhamos um bate-papo, tá? Eu não posso deixar de agradecer também a minha esposa que me acompanha aqui, eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de tê-la na minha companhia. E, gente, Marcelo é diretor do Movimento Orgulho Autista Brasil. Orgulho Autista Brasil. E eu quero hoje deixar aqui o Marcelo muito à vontade. Entre tantos temas dentro do autismo, eu acho que autismo, um mundo de amor. Mundo de amor. É algo que só ele vai poder expressar e nos passar hoje o que é essa vivência. Marcelo, quando eu pensei no autismo, eu também pensei em trazer médicos, profissionais específicos da saúde, mas pensando enquanto mãe e pai, eu falei, gente, ninguém melhor do que o pai e uma mãe de um autista
para saber toda a realidade de vivência. Então, eu quero aí que você fique à vontade. Hoje aqui o âncora é você. E assim, que você possa nos passar, né, sobre esse assunto que eu lembro que nós tivemos uma live e você me falou assim, Janaína, eu não lembro se foi no município ou se foi no estado. Você falou são em torno de 5 mil autistas. E aí eu quero que você esteja aí nos passando esses dados e falando sobre. Eu acho assim que tem crescido muito, né? Posso chamá-la de Jana? Jana. Então tem crescido, eu falo que a Jana, o Israel, tivemos a oportunidade de recebê-los em casa, então assim, com mais absoluto respeito. Mas antes de falar um pouquinho do autismo específico, do que é o autismo, eu queria deixar o meu abraço em meu nome, da Marluz, que está aqui comigo, a todas as mães, pais e cuidadores de autistas de Valparaíso. Hoje em Valparaíso nós temos mais de 2 mil autistas, no nosso estado nós temos 70 mil autistas, e eu digo que no Brasil hoje, pela última atualização, você vai lá dar um Google, 2 milhões, mas pela última atualização nós podemos chegar a 5 milhões de autistas. Então um dado que eu quero falar para você, mãe, quero falar para você, pai, é o seguinte: em 1943, quando diagnosticado o primeiro caso de autismo nos Estados Unidos, nós tínhamos 1 para cada 2 mil nascidos vivos. Hoje nós temos 1 para 36. E daqui 20 anos, Jana, eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, e para todos que estão nos assistindo, a incidência será de 1 para 1. Então, se o autismo não está ainda, não adentrou a sua casa, ele já está na sua vizinhança. E nós precisamos estar preparados para isso. Sim. Isso é de fundamental importância. E qual é o melhor caminho? Empatia. É você entender, você reconhecer o outro. Então, luto por isso. Por quê? Porque o autismo, quando ele entrou na minha casa em 2015, somos pais do Davi, eu confesso para você, Jana, eu não sabia do que se tratava. Entende isso? Porque essa é a verdade, eu me sinto muito à vontade aqui no programa hoje para dizer, mas isso acontece no meu vizinho da direita, no meu da esquerda, mas quando está dentro da sua casa e não pede licença, você fica assim, sabe? O que fazer? Então a minha esposa teve um luto, que durou 60, 90 dias, e eu entendi aquilo como um propósito que Deus estava colocando na minha vida, e a partir dali eu não sou imparável, inabalável, e eu vou para cima em busca de políticas públicas. E um dado que me preocupa muito é assim, dessas 2 mil famílias, eu acho isso alto, Jana, dessas 2 mil famílias em Valparaíso, que tem filhas que têm como característica deficiência ou autismo, 70% desses lares os pais foram embora. Então, né? Essas mães são as chamadas mães solo. E muitas das vezes a pressão é tão grande que uma dessas 3 mães na carreira solo, a carreira não é a palavra certa, mas é a que vem nesse momento, na vida, com a ausência do pai, não aguenta a pressão e muitas das vezes fim da própria vida. Então isso é muito sério, nós lutamos enquanto Movimento Orgulho Autista Brasil, no qual eu estou diretor, por um centro de referência. O que seria esse centro de referência? Eu preciso acolher o meu filho que é autista, sim, com terapias, isso é de suma importância, mas nós precisamos dar um acolhimento aos cuidadores, Jana. Nós precisamos cuidar com oficina, com psicólogo, porque essas mães, eu falo assim, com muito respeito aos pais, mas eu vou focar muito nas mães nesse momento. A mãe de um autista é como um soldado em guerra. O nível de estresse é muito alto. E nós precisamos cuidar dessas famílias. Então, se o prefeito Pablo Mossoró estiver me ouvindo aí, eu tenho falado isso a ele, ao Poder Legislativo, o que falta, chefe do Executivo, a pessoa que tem o maior respeito? Falta empatia. Então, eu falo sempre para o político, não para a pessoa física, nós precisamos de mais empatia e menos capacitismo. E é isso que eu continuarei enquanto vida tiver a cobrar. Muito bom. Marcelo, só dar uma boa noite aqui para o enfermeiro Murilo, que entrou aí nos acompanhando. Boa noite, Murilo. Boa noite, Murilo. Hoje ele falou, Jana, vou entrar lá, vou acompanhar. Deixa a pergunta, a dúvida aí do Murilo. Deixa aí sua pergunta. Boa noite a Israel, Dona Marlúcia, Noemi. Marcelo, existe, um fato, né? Porque algumas questões, alguns transtornos,
eles transmitem como doença. Sim. E o autismo ele não é considerado uma doença porque ele não tem cura. Perfeito. E são características. Como é essa questão e como é que você descobriu isso? Perfeito. Bom, entrando agora no assunto autismo específico, primeira coisa que nós precisamos entender. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é o transtorno? Transtorno não é doença, tá? É uma especificidade de cada ser humano. Então, o que acontece? E o que é o neurodesenvolvimento? São alterações neurológicas. Então, o transtorno do neurodesenvolvimento, ele precisa de uma base genética. Então, essa base genética, os elos sofrem influência do meio. Aí você diz, que meio é esse? Do meio ambiente. Então, as pessoas me perguntam assim, as pessoas podem nascer, depois de nascidas, desenvolver o autismo? Não, isso é mito, isso não acontece. Agora, é importante entender que esses genes são herdados do pai. Do pai? Quando eu falo dos pais, eu falo dos pais, mas eu quero especificar o pai, você vai entender por quê. O que acontece? Então, conhecido também como TEA, transtorno, eu falei da especificidade, do espectro, porque tem variantes. Não é um autismo, olha que frase interessante. É um autismo para cada autista. Entende? Assim como eu e você somos diferentes, características diferentes. Nós somos neurotípicos. O que é isso? O desenvolvimento, comportamento neurológico está dentro dos padrões esperados da sociedade. Já os neurodivergentes fogem desse padrão. Então, o que acontece? Nós precisamos estar aptos a entender como funciona o autismo. Marcelo, diagnóstico, ele é comportamental, Janaína. Sim. Existem alguns exames genéticos? Existem exames genéticos, mas nós precisamos, profissionais que estão nos assistindo, fazer uma boa anamnese, escutar mais os pais, porque isso é fundamental. E hoje na internet, se você começar a pesquisar dar o Google, você, literalmente, você se desorganiza mesmo sendo neurotípico. Então, o que eu quero relatar isso para você mais uma vez? Tá, mas vamos definir então. Você diz que é herdado. Se eu estou dentro do espectro, a chance de um filho, eu pai, a chance de um filho meu ser autista chega a 80%. Aí você fala, e por que tem mais meninos? De cada 5 autistas, 4 são meninos e uma menina. Tanto é que a cor do autismo é o azul. E aí você me pergunta, e por que isso acontece, Marcelo? Porque vocês, mulheres, vocês conseguem camuflar melhor do que nós, meninos. Vocês, mulheres, e eu vou falar mais à frente um pouquinho, dos níveis de suporte, vocês estão, a grande maioria, dentro do nível 1 de suporte. Vocês se socializa, verbaliza, os meninos também. Mas assim, por isso tem o diagnóstico tardio. Muitas adultos jovens, ou então já adultos, que falam, descobri aos 30 que sou autista. Só que isso, a sociedade teve essa descoberta. Mas o nível 1 de suporte é o que mais me preocupa. E mais adiante, eu vou falar quais são os níveis e eu quero voltar por que no nível 1. Então, o mais importante que quem está nos assistindo precisa entender. O autismo, ele é 81% hereditário. Isso é, passa dos pais para os filhos. Esses outros 18% sofrem mutações genéticas. Isso na vida intrauterina. E 1% aí é do meio. Então, por exemplo, as pessoas me perguntam, Jana, para me te devolver a palavra. Uhum. No caso seu específico e da Marluce, o Davi é fertilização. Ok, eu cheguei a pensar a quantidade hormonal. Não tem nada na literatura que comprove isso. Mas a Marluce teve obesidade. Eu estou falando de fatores do meio. Eu estou dentro desse 1%. Uhum. Mas a Marluce teve obesidade. Ela engordou 35 quilos na gestação. Mas ela desenvolveu diabetes. Mas a Marluce... Então, isso são fatores, mas a incidência é muito pequena. Agora, o que acontece é alguns fatores do meio ambiente que pode sim impactar e ter mutações genéticas.
E aí nós estamos falando de 18%. Então, se a gente sair dessa fala minha, te devolvendo a palavra, entender que 99% está dentro da genética e 1% do meio ambiente, não podemos esquecer que 18% do que está dentro da genética sofre influência do meio. É mais ou menos isso. Parece complexo, mas eu cheguei a acreditar, eu cheguei a acreditar, Jana, que foi a obesidade. Eu cheguei a acreditar que foi a idade. E aí você começa a entrar num turbilhão, e aí você vai estudar um pouquinho a mais e ver que não. Primeiro, é propósito de Deus, mas eu acredito muito na genética, e isso é primordial no desenvolvimento do autismo. É isso. Essa é a primeira parte. Eu não sei se tem alguma pergunta ou se a gente já pode entrar nos níveis de suporte. Tem, mas eu quero cumprimentar aqui as meninas, a Luísa Cristina, ela disse, muito boa a entrevista, Carla Oliveira, Marcelino, e te dizer que um dos motivos de eu ter escolhido este tema para hoje foi que eu havia jogado, né, umas listas de sugestão, e houve muito da sugestão sobre o assunto. Sobre o autismo. Sobre o autismo. E aí, assim, foi um dos temas que as pessoas mais me pediram. Então, assim, o que eu quero te perguntar? Você passou aí muitos dados, bastante informação. E como diretor, né? Que você vê de dificuldade? Porque, assim, eu entendo que vocês já têm um esclarecimento e vocês fizeram a busca do conhecimento, né? Tanto da parte científica. Esses pais que têm maior dificuldade de capturar as informações, de compreender esse processo. Pais, que eu me refiro, pais e mães, as mães solo, né, que têm maior dificuldade de entender o processo. Em questão do que acontece quando se demora o tratamento. Então, de se iniciar, né, o tratamento. Eu acho que a sua pergunta faz todo sentido. Primeira coisa, a mãe todos os dias chega pra gente assim, como eu faço para perceber na primeira infância que o meu filho é autista? Meu filho pode estar dentro do espectro. Porque as características, elas se misturam. Um autismo para cada autista. Então, por exemplo, você que amamentou, quando eu tô com meu bebê há 6 meses aqui, tô amamentando, eu percebo, na época do Davi, que quando a Marluz estava amamentando, o olhar dele estava longe. 6 meses. Você pode perceber seus filhos que você amamentou? O filho geralmente ele foca na mãe. E isso não acontece. Então, aos 6 meses a gente já tem essa percepção. E quanto antes for o diagnóstico, melhores resultados. Por quê? No Brasil, a média do diagnóstico acontece aos 5 anos de idade. E a primeira infância até aos 6 anos de idade. Então já é bem tardio. E aí, se você for analisar, e aí eu queria entrar num dado muito importante. Vê se faz sentido para você. Nós não tratamos, olha pessoal, nós não tratamos o autismo. Nós tratamos os déficits. Vê se faz sentido. Eu tenho um filho de 2 anos, o meu filho foi diagnosticado com 1 ano e 9 meses. O que despertou em mim? Ele andou com 10 meses, mas não fala aos 2. Lá no interior nós fomos criados, eu falei, pai, meu filho não fala aos 2. Mãe, calma, até 18 anos ele vai falar. E aí você vai vendo que não está certo, que alguma coisa está acontecendo, mas você não quer cair na realidade. Então, é muito importante o quê? Pô, meu filho tem 1 ano e meio. Então, até 2 anos de idade, uma criança precisa falar 50 palavras. Ela precisa formar uma frase com 3 palavras. Mas meu filho não fala nada com 2 anos. Então, peraí, eu não estou em condições, eu não quero pensar que o meu filho está dentro do espectro. Tem muito isso. Tem muitos pais que vivem essa expectativa de dizer, eu não quero falar sobre o assunto. Então, negativa, né? Procura um fono. É negativo. Procura um fono. Profissional, meu filho tem 2 anos e não fala. Ah, mas tem a questão pedagógica, não está acontecendo. Procura uma psicopedagoga. Ah, mas tem a questão comportamental, questões sensoriais. Procura uma terapeuta ocupacional. E aí, a partir desse momento que você toma a iniciativa, as coisas vão acontecendo. E eu queria dar mais uma ênfase. Nós temos no nosso sistema nervoso a neuroplasticidade. São adaptações fisiológicas, tá? Que é feito de acordo com o desenvolvimento. Agora, nós temos as podas neurais. Vê se faz sentido para ti. Meu filho tem 8 anos.
Então agora que ele está começando a falar as palavras. Mas ele não forma a frase, que era para formar com 2 anos, com 8 ele está começando a formar. Se eu não tivesse estimulado desde os 2, o que aconteceria? 2, 2,5? O cérebro vai dizer, pô, tem um excesso de neurônio, um excesso de conexão, isso aqui, ó, a fala não está saindo, então eu vou cortar isso aqui. E aí sim é um problema. Então a estimulação é tudo, é isso que eu quero dizer para vocês. Estimule, procure ajuda. Ah, mas é tudo muito caro, você fala numa situação, vá para a internet, procura lá no YouTube, no Instagram, tem o Dr. Tiago Castro, o Dr. Marcelo, tem tanta gente boa que vai te orientar, você ajudar o seu filho, custo 0. O que você não pode fazer é ignorar o que está dentro da sua casa, que é o amor da sua vida. E eles clamam por socorro. Então tem várias alternativas que nós podemos seguir. E quanto antes, Jana, quanto antes essa intervenção for feita, melhores benefícios nossos autistas terão. Então você me falou aí de vários sintomas que os pais podem observar. Sim. Interação, contato visual, socialização, comunicação, porque linguagem e comunicação não são sinônimos. E o atraso na fala. É isso. Então, o que acontece? Hipersensibilidade ao barulho. Sim. Essa questão que tem essa desorganização, hiperfoco. Por exemplo, a pessoa quer usar a botina sempre. Só gosta de um brinco. Tem seletividade alimentar. Sabe? Isso já não é questão de hiperfoco, mas são algumas situações que pode estar dizendo, mas olha, tá errado, o meu mais velho não tinha isso. O que está acontecendo aqui? Então, por exemplo, o hiperfoco do meu filho é tela. Isso é um perigo. E mais à frente, por quê? Posso até falar agora. A tela, seja televisão, seja celular, seja tablet, o que é o ideal numa criança até 8 anos de idade, 6 a 10 anos? Eu estou falando pela idade do meu. 2 horas por dia de tela. Porque a tela, ela libera o neurotransmissor, que é a dopamina, que é do bem-estar. Então, se você, quando corta a tela do seu filho, tá usando tela demais, e você corta, é abstinência como se fosse uma abstinência, por exemplo, de uma droga pesada. Entende isso? Por quê? É a dopamina. Então, ele entra na abstinência. Então, há 20 anos, há 10 anos, talvez, a gente falava assim, nossa, eu vou dar uma tela, um tablet pro meu filho de 2 anos. Eu fiz isso. Eu sugiro que não faça. Por quê? Porque você está dando a tela para ele, dopamina, e aquilo causa uma dependência. Sim. Entendeu? Então, já tem estudos, mas isso ainda não está comprovado. Olha, isso é mais uma vez muito sério. Que a tela, ela não é a causa, mas ela pode ser um efeito de risco, tá? Eu acabei de dizer que o autismo é intrauterino. Você nasce autista. Mas pode ser, no futuro, um efeito de risco para desenvolver o autismo pós-parto. Isso é muito complexo. Então nós precisamos, enquanto pai, dar exemplo, né? Não adianta você proibir o seu filho da tela e ficar aqui no computador, tá comendo e tá aqui, tá tomando banho com o celular tá ali. Que exemplo você vai dar? Exemplo e assim, usar de outras interações como Sim. exemplo e incentivando ele, né? Exatamente isso. Quero aproveitar aqui e dar uma muito boa noite para a pastora Ana Cláudia. Abraço para ela. John Dutevix? Do Kevix. Do Kevix. Esse. Um abraço, meu irmão. Vanessa Lopes, muito obrigada por estar nos acompanhando. E, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta de algo que eu vi na minha adolescência. Eu tenho 43 anos e me marcou muito, eu nunca esqueci essa criança. Aí você me diz se aquela época poderia ser ou não uma característica. Eu lembro que nós convivemos com uma criança, ela devia ter assim, os seus 8 anos, 9 anos. E ela, você falou aí do foco, né? Hiperfoco. Do hiperfoco, não sei se entraria nisso. Na época, ela tinha muita questão assim, tudo que ela via de alimentação, para ele falava assim, mesmo que não fosse verde, tinha que ser verde. Então, ele tinha uma questão com a cor. Hiperfoco na cor verde. Na cor verde. Então, às vezes, para ele comer um feijão, aí a mãe dele falava, não, é verde. E tentava bater naquilo ali, porque ele só queria... Ele focou no verde para alimentação. E tinha... Não importa o que fosse, tinha que ser verde.
Seria uma... Isso eu estou te falando de uma narrativa de 30 anos atrás. Eu diria para você o seguinte, uma coisa está clara, é um hiperfoco. É um hiperfoco. Eu citei alguns hiperfocos aqui. Sim. Por exemplo, o meu filho tem uma manta que eu até brinco com a Marlúcia. Ela foi para a guerra da Ucrânia e voltou, sabe? Só que na escola a gente já chama de reforço. Quando ele desorganiza aquela manta, ele tem hiperfoco na manta. Então, assim, saímos de viagem, 100 quilômetros, você olha a manta, você fala, meu Deus. Mas assim, ela está destroçada. Mas para ele, aquilo ali é o hiperfoco também dele e ele sente segurança. Então, o que a gente faz na escola? Guarda. Quando a gente vê que ele está se desorganizando por alguma situação, a manta está ali como reforço. Com relação ao que você me falou da cor, é importante também. Tem muita mãe que chega para mim, pai, e fala, meu filho está andando na ponta dos pés, que é a marcha equínea. Então ele é autista? Nós estamos falando de um fato isolado. Ah, mas o meu filho não se socializa e anda na ponta dos pés. Ah, mas meu filho, ele está na idade ecolalia, que é repetição. 3. Então você vai fazendo a junção de algumas citações que você pode caminhar, como é comportamental o diagnóstico, e dizer, olha, muito provavelmente o seu filho está dentro do espectro. E aí qual é o primeiro passo? Procura um pediatra. Eu falo que o pediatra é a porta de entrada. Se ele achar, ele vai te encaminhar para um neuropediatra. Esse neuro, o que ele vai fazer? Ele vai pedir ajuda de uma equipe multidisciplinar, psicóloga, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, e aí por diante. Entendeu? E aí sim o diagnóstico vai ser fechado. Então é de suma importância que você não... Nossa, Eliana, acorda o menino, põe ele para andar na ponta dos pés. Não, não é isso. Então assim, começa a observar. Eu falo que o observatório, a observação, faz com que você vai anotando e você procurando o pediatra, você pode relatar tudo isso a ele. Eu digo como pai, como ativista, como estudioso do assunto. Hoje eu fico meia hora, 40 minutos com uma pessoa e eu falo, às vezes não falo, né? Uhum. Porque isso pode causar até um constrangimento. Mas se me dá abertura, sim. Aí a gente começa a conversar. Embora dentista, né? Eu quero cumprimentar aqui o seu José Alves. Peraí, fugiu aqui, vou achar. José Alves, um abraço ao José Alves. Sim, Andréia Pires, Dr. Paulo Santos. Teve umas outras amigas que apareceram aqui, eu queria achar. Enfim, muito boa noite a todos que nos acompanham. Teve uma que comentou aqui que é um assunto de extrema importância, que é algo que deveria ser abordado mais tempo. Sobre isso eu acho importante a gente destacar. E assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, queria mandar um abraço também para o Paulo. Níveis de suporte, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A primeira coisa que é importante a gente entender, as pessoas sempre falam assim, Jana, meu filho é autista, ele tem déficit intelectual? E eu digo, não, tá? Na grande maioria dos casos, não. Eu vou dizer quando é que tem. O que difere é a percepção do mundo para o autista. Entendeu? Então, o que acontece? O autista, a maneira dele socializar, a maneira dele, a questão da comunicação, a questão do aprendizado é diferente. Mas isso não significa déficit. Quando é que vai ter um QI diminuto? E aí eu vou falar dos níveis para entender. Menor, para entender. Vamos lá, o que é nível 1 de suporte? Antes falava leve, moderado e severo. Como pai, eu quero dizer a todos vocês que leve, às vezes é leve para quem não tem um autista dentro de casa. Para quem não sabe. Para quem não vive isso. Não. Mas a melhor definição que tem é essa, nível 1, 2 e 3, de suporte. Todos os níveis necessitam de suporte. Então, o que é o nível 1 de suporte? Na maioria das vezes, as pessoas verbalizam, se socializam do seu jeito, mas se socializam, comunicam, trabalham, têm a independência. E aí eu disse lá no início que é o nível que mais me preocupa. Por quê? Porque os autistas, eles sofrem com depressão, eles sofrem com ansiedade. E muitas das vezes essas pessoas chegam aos 20 anos e não se reconhece. Entende o que eu estou dizendo? Fala, a sociedade me vê como
neurotípico. Só que ela não se reconhece, sabe? Ela tem como eu poderia dizer, é mais inflexível, sabe? E aí ela diz, alguma coisa está acontecendo, e teve vários diagnósticos, e ela não se reconhece. E qual é a minha preocupação nesse nível? Muitos desses estão ceifando a própria vida por não se reconhecer. Já o nível 3 de suporte, eu pulei o 2 intencionalmente, muitas das vezes tem prejuízo cognitivo. E aí, se tem prejuízo cognitivo ou por comorbidades, eu vou dar um exemplo de comorbidades, eu não estou afirmando, pode acontecer. O autismo, ele não anda sozinho. Então, o meu filho, ele está dentro do espectro e ele tem TDAH. Déficit de atenção e hiperatividade, ou hiperatividade. Então, o que acontece? Mas, de repente, nós temos no Brasil, são dados, 60 mil DAOs, que é alteração do cromossomo 21, é um cromossomo a mais, que são autistas. Então, de repente, isso é um fato novo para você. Então quer dizer que o DAO, ele também... Sim, isso é comorbidade. Então, o que acontece? Nos casos de comorbidade, eu não estou especificando do DAO, comorbidade, que é a questão genética. E no nível 3 de suporte, sim, pode ter, sim, um prejuízo no cognitivo, automaticamente um QI menor. E aí, eu falei dos extremos. E aonde o meu filho está? É o intermediário. Que é o quê? Ele é nível 2 de suporte. Ele não verbaliza ou começa a verbalizar mais tardiamente, entendeu? Mas é super independente no que diz respeito ao desfraude. Desfraude, né? Não. Pode falar, minha irmã. Desfraude. É isso mesmo? Estou falando certo? Desfraude. Isso é coisa mais das meninas aí, das senhoras. Tá? E aí você diz o seguinte, mas o desfraude da minha casa do cocô aconteceu aos 7 anos, do xixi aos 3 anos. Então, mas assim, tá no nível intermediário. Agora, outro dado que eu queria deixar aqui é, meu filho é nível 1 de suporte. Meu filho é nível 2 de suporte. Minha filha é nível 3. Agora, olha o grande detalhe que eu quero falar para vocês, que isso é muito pouco falado. O meu filho, por exemplo, não é o caso do meu, estou criando uma situação. Ele é nível 1 de suporte porque ele verbaliza. Beleza? Aos 2 anos, estou criando uma situação. O meu é nível 2. Só que ele verbalizou aos 2, mas aos 10 ele não consegue amarrar o sapato. Que é muito característico do nível 3 de suporte. Então eu quero te dizer que eu conheço autista que saiu do nível 3 e hoje é 1. E eu conheço autista do nível 1 que flutua para o nível 3. Então o que nós precisamos é de estimulação. Então o diagnóstico de nível, beleza, mas isso não significa que é definitivo. Dependendo ao nível que você incentiva e estimula, flutua por esses níveis do autismo. Isso é bem interessante. Muito. Eu acredito que para os pais, para as famílias, os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, assim, muito, eu confesso para você, nós conversamos aqui antes de entrar ao vivo, e muitas das informações que você passou, eu realmente nem imaginava. Quero dar uma boa noite aqui para o Paulo Santos, para o Leonardo de Mello, Andréia Pires, Alessandro Brinker falou assim, parabéns, Marcelo, por compartilhar sua experiência, pode ajudar muitas famílias. E não é à toa que nós te convidamos para estar aqui. Eu posso fazer um merchan, me permite? Por favor! Eu quero dizer para toda a comunidade valparaisense, ele está sorrindo lá no sofá ou na cama dele. Alessandro Brinker, o cara quiropraxista da nossa cidade, é uma das atribuições dele. E na segunda-feira eu vou estar com ele lá. Horário. Não tem vaga, você acredita? Cuida da agenda. Cuida da gente, meu irmão, cuida da gente. Segunda-feira, parabéns, Alessandro, pelo seu trabalho. Essa é apenas uma das suas atribuições. E o Alessandro é um cara completo e mora no meu coração. A paz do Senhor Jesus para ti. Já vou pôr aqui na agenda, quiropraxista. O cara, Alessandro Brinker. Leonardo de Mello. Um abraço pro Leonardo. Tá? Nossa amiga Raziele. Boa noite, Raziele. Muito obrigada por nos acompanhar. Andréia falou assim, por isso está havendo uma explosão de diagnóstico de autismo na idade adulta. Sim. E qual é o nome dela? Andréia Pires. Então, Andréia, eu não sei se você acompanhou o início, mas a gente fala do diagnóstico tardio. Então, o que a gente percebe hoje? Muitas das vezes,
o pai tem um diagnóstico, o diagnóstico do filho chega aos 9 anos de idade. Tudo bem. E aí o pai começa a observar, e quando ele vai ver, ele também está dentro do espectro. Ou a mãe. Gente, eu tenho uma facilidade tão grande, a Marluce até fica dando risada. Esses dias eu fui ver um palestrante falando do autismo com tanta propriedade, eu olhei para ela e falei, está dentro do espectro. Passou 6 meses, pessoal, eu vim falar para vocês que eu fui diagnosticado, estou dentro do nível 1 de suporte, porque isso é muito claro. Então, essa explosão de diagnóstico tardio, muito tem a ver com isso sim, André. Parabéns pela sua observância. Marcelo, nosso programa é saúde, né? Uhum. E trabalhando eu na saúde, vendo aqui alguns comentários, eu não posso deixar de entrar rapidamente, aí você me faz suas observações. Sim, claro. Nós temos aí, são 10h34, nós temos ainda alguns minutos. Saúde pública, né? Nossa. Saúde pública, políticas públicas, você já iniciou falando, mas assim, eu trabalho na saúde. E eu sei a dificuldade de um pai quando, que nem você me falou aí de várias características. Então, uma equipe disciplinar possui vários profissionais. Então, na demanda do atendimento para o autismo, um paciente ele vai passar pelo... Aí você vai me ajudando aí. Uhum. Pelo neuro, pelo psiquiatra, o fono... Nessa sequência, pediatra... Não, na verdade, qual é o caminho? Você trabalha numa UBS ou atenção à família? Hoje eu estou atenção à família. Então vamos lá, atenção à família. Eu procuro você vai me encaminhar, vamos para a realidade da nossa cidade. Clínico. Aí você vai passar pelo clínico. Então vamos lá, agente comunitário, eu estive agente comunitário. Foi na minha casa. Jura? Sim. Foi na minha casa, beleza. Eu vou passar o senhor pelo Dr. João, lá na atenção da família. Sim. Aí o Dr. João encaminha para o centro de reabilitação, que não deveria ser centro de reabilitação para esse fim, sim um centro de referência. Aí, o que acontece? Muitas das vezes não tem um pediatra na família. Atenção da família tem? Não, mas aí ele vai te mandar por 100 agora que tem um pediatra. Perfeito. Então vai para lá. Antes mandava direto. Então vai e depois vai para o doutor Ivan, tem até 14 anos, tem um outro psiquiatra agora. Mas enfim, até chegar lá é uma via sacra. E aí agora eu vou mudar o tom um pouquinho aqui. Eu digo o seguinte, eu não tenho dificuldade nenhuma de aplaudir os nossos governantes, mas também de fazer os apontamentos, tem de sal e de doce. Se não gostou, bota açúcar. Não tem dificuldade com isso. Sabe por quê? Porque o tratamento é caro. Sim. E dinheiro tem. Então, um autista hoje, para você começar a fazer o básico, nós estamos falando de 6 salários mínimos. Essa não é a realidade da grande maioria. Não. Certo? Até aí? Então, o que acontece? Eu vou esperar o que mais? Então, nós temos recurso para tudo, mas para a saúde pública nós não temos, sabe? Então, é empatia, esse é o nome. Então, o que acontece? Quando chega lá com o neuro, chega à conclusão junto com a sua equipe, fala, não, realmente está dentro do espectro. Não, agora você vai para a psicóloga, 6 meses a fila de espera. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Sim. E aí, o que acontece? As coisas não andam. Então, nós precisamos... Na boa, tá tudo errado. E não é pelos profissionais. Os profissionais tentam fazer o melhor. Mas eu volto a dizer, vocês profissionais da saúde e vocês professores, é a mesma coisa de um soldado ir para a guerra, estão mandando vocês para a guerra desarmado. Eu me ponho no lugar, eu me coloco no lugar de vocês. Entende? Então nós precisamos de gestão técnica, nós precisamos de profissionais que estejam coordenando essas pastas, e eu não estou especificando da nossa cidade, mas que tenha isso, que tenha conhecimento, e eu falo como profissional especialista em saúde pública. Nós precisamos ter conhecimento, senão, Jana, como é que nós vamos alcançar essas 2.000 famílias? Você acha que tem dia que eu levo muita pancada, não dá vontade de fechar a minha janela e cuidar do meu? Sim. Entende isso? Eu tenho essa vontade, eu boto o joelho no chão, Deus fala, qual é o propósito? E aí eu falo, abre a janela. Entendeu? Então é isso. Essa é a observância, e se você me permite um gancho, eu sei que a hora passa muito rápido, eu queria falar específico para a educação. O que é para mim educação inclusiva? Aonde eu vou, eu falo essa frase até que entre na cabeça de todos vocês que fazem gestão na nossa cidade. O nível das nossas escolas melhoraram muito. Sim.
Escola, estrutura física. Não transformaremos o mundo usando coisas, mas sim servindo pessoas. Então esse é o ponto. Agora, o que é uma educação inclusiva? Escola regular com abordagem humanística, aonde cada aluno tem as suas propriedades. E isso deve ser encarado como diferença e não como um problema. A educação na nossa cidade está à frente da saúde. E as coisas têm que andar de mão dadas. Mesmo estando aquém na educação, ainda está muito à frente da saúde. Eu falo, você é colaboradora da saúde. Então, assim, temos muito para mudar. Mas eu acredito que a gente consiga fazer isso. Agora, precisamos dar as mãos, né, Jana? Sim, sim. Eu não sei se eu te respondi especificamente ou se faltou alguma coisa mais específica. Não, respondeu e assim, eu te falo porque eu conheço a realidade dos encaminhamentos. Você está lá na ponta. Eu estou lá na ponta, estou na ponta e assim, eu vejo a demora da demanda de fato. E uma outra questão que eu queria te perguntar, um pai ou uma mãe, por exemplo, o Marcelo comentou aqui, né? Minha filha tem 16 anos, é autista, nessa época está chegando de chuva, ela fica muito nervosa. Sim. Chora mesmo. Desorganiza. Mesmo com abafador. Manda um conselho do que fazer. Aí, vou te perguntar antes do seu conselho para ele. Um pai que o filho entre numa crise. A gente sabe que as unidades atendem, o clínico encaminha, mas e neste momento de crise? Esta emergência, porque se torna uma emergência. Eu vou dar um exemplo, e se a mãe... tem o nome da mãe? É um pai, é o Marcelo. Se o Marcelo quiser colocar aí se é verbal o filho ou a filha, só para a gente entender. No caso do meu filho aqui. E aí eu já quero fazer um gancho na lei que foi aprovada, mandar um abraço à vereadora Cláudia Aguiar. Aqui eu transito na situação, na oposição não tem problema, eu sou pela causa, tá? Sim. Então, assim, a lei 1658, que é proibindo os fogos de artifício com artefato. Foi uma luta. Compartilhamos muito. Com o estampido final. E por que eu tô usando? Não vai passar. Não vai passar? Meu irmão, cair pra dentro, mas eu caí com tudo, porque isso aí já caiu de moda. E só vai entender isso quem tem um idoso em casa, quem tem um animalzinho de estimação, principalmente cachorros, e no meu caso que tem autista. Então o vizinho soltava o fogo de artifício, meu filho entrava debaixo da cama. Sabe? Mas um nível de agitação, de estresse gigante. Então o que nós fazemos em casa? É o que o Marcelo falou. Primeiro, SOS, abafador. Sempre se coloque na altura do seu filho. Se for verbal, facilita. O meu não é verbal, mas ele entende toda a comunicação. Então, falar para ele que está tendo barulho, não são todos os autistas que têm hipersensibilidade, o meu filho tem. Então, para quem tem filhos com hipersensibilidade, é muito fácil para você entender o que acontece. Pega a sua televisão no volume 10, é para nós. Para eles é 10 vezes mais. E põe no final do volume que é 100 na sua televisão e tenta conversar e ficar perto dela. Você não vai conseguir. Então, primeiramente, informar ele do que está acontecendo. Conversar na mesma altura, pausadamente, com calma, apertando, trazendo ele dizer, nós estamos juntos. E distrair e brincar com ele, tirar a atenção do que está acontecendo fora da sua casa. Dessa forma, a chance do seu filho desorganizar é muito maior. Não, eu não estou conseguindo isso e eu preciso de outra situação. Vai dar uma volta. Eles amam andar de carro. Mas lá fora também tem um barulho, mas às vezes não tem tão parede colada como a sua. Então tem algumas alternativas. Agora eu vejo muita gente, o filho tem 1,40 m e ele tem 1,90 m e está conversando com o filho. Filho, põe seu abafador, o Flamengo vai jogar. Não vai rolar. Então olha no olho do seu filho, conversa, se coloque no mesmo momento dele, na mesma condição, de igual para igual. Isso a chance de desorganizamentos é muito grande, mas mesmo assim poderá se desorganizar. Então está aí, Marcelo, a orientação de Marcelo para Marcelo, pais, né? E eu acho, Marcelo, que nós vamos ter que escolher temas específicos aí para a gente continuar. Muita informação, né? Muita informação para os profissionais, para os pais, para a comunidade num todo. Eu tenho 5 minutos para me passar algumas informações rápidas ou o tempo estoura? Não. 5 minutos. Eu queria falar de 3 leis. Falei da 1658, tá?
que é a lei. Hoje, se você, um vizinho seu, soltar um foguete, o que eu quero dizer para você? Você pode ligar para o 90 ou você pode ligar para o órgão da prefeitura fiscalizador. Fato, isso é lei. Direito não se discute. Primeiro passo. Outra lei que nós temos é a lei, deixa eu ver aqui, 1557, tá? Do Paulo Brito, na época, que é a CIA, Carteira de Identificação do Autista, uma lei municipal. Então, o que fazer? Procura o CRAS mais próximo da sua casa, só que precisa estar laudado, para que você possa ter essa carteirinha para o seu filho. Isso facilita muito o ir e vir, sabe? Então, essa é uma segunda lei que nós somos coautores e nós lutamos muito também. E é a lei com o vereador Alceu, que é do programa de ecoterapia em Valparaíso. Deputada Zeli, hello? Prefeito Pablo Mossoró, no qual eu tenho muito respeito. 2 anos já se passaram. Quando é que a sua ficha vai cair? Você governa a 6ª economia da cidade, do estado de Goiás, e que você sancionou, você mandou o canetão lá e aprovou o programa de ecoterapia em Valparaíso. Quando é que você vai colocar isso em prática, não só para os autistas, mas para todos que têm como característica a deficiência? Quero fazer aqui um desafio para o senhor, com muito respeito que eu tenho à excelência. Eu aprendi a respeitar a autoridade muito cedo. Se esse programa de ecoterapia não sair por onde ele deveria sair, ele vai acontecer de qualquer maneira. Eu vou reunir meia dúzia de parceiros e vou lançar o projeto de ecoterapia. E aí eu vou pôr seu nome. Tá feito o desafio. Para você lembrar o quanto você poderia ter feito por nós e não fez. Fica a dica, prefeito. Eu aplaudo você sempre que tem para aplaudir. Mas já está ficando chato ficar cobrando sempre o programa de ecoterapia, que já tem 2 anos e nada. Por favor, eu te peço no ar, encarecidamente, nos dê essa atenção, faça o que precisa ser feito. É isso que eu queria dizer para o senhor. Eu respeito, amo a sua vida, mas eu não deixo de fazer os meus apontamentos. O que mais eu queria falar? Por que é importante o programa de ecoterapia? Que é a Lei 1501. O cavalo, Jana, ele é um promotor. Relaxamento, afetividade, sabe? Parte também sensorial, cognitiva. Isso ajuda demais. Então, assim, nós precisamos de ter esse programa de ecoterapia em Valparaíso de Goiás. Eu lembro quando, eu acho que houve essa questão, né, da citação da possibilidade da ecoterapia aqui, e eu já acompanhava um local de ecoterapia no DF, ali próximo à Polícia Militar, né? Ali pela DAP3, próximo da DAP3. Meu filho faz no CAUB. Cris César. Um abraço a todos do Cris César. Cris César? E o que acontece? Ele mudou o nome. Lá, como eu acompanho eles pelas redes sociais, eu vejo esse trabalho que eles fazem lá, né? E, de fato... Não, ajuda demais. Além de ajudar, o custo para as famílias que não conseguem, né, que não têm o meio, que nem você falou, o tratamento básico, R$6.000. Não tem nada no autismo menos de R$150. Não é a realidade das famílias brasileiras. Aí vamos esquecer o Valparaíso de Goiás e a nível Brasil, né? Não é a realidade do brasileiro. Então, assim, o poder público, de fato, precisa olhar. Claro que eu sei que existem outros, né, X assuntos para serem tratados e olhados, mas precisam olhar para a causa, sim, do autismo. E assim, uma das primeiras maneiras da gente fazer isso é entender. Marcelo, o que significa para você a data 2 de abril? 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Então é uma data muito importante para nós. Vai de encontro com isso que você está falando. Sim. 18 de junho é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Eu tenho orgulho de ser pai do Davi. Porque eu amo estudar, mas o maior mestre que eu tive até hoje, com muito respeito aos demais, é o meu filho. Eu aprendo todos os dias. Então, assim, isso não tem valor e não tem preço. E eu posso dizer do fundo do meu coração, nós estivemos lá com vocês, né? Eu e Israel. É apaixonante, né? E, assim, é apaixonante.
E, enfim, é nítido o amor de vocês, né? Não, eu Por sou isso apaixonado. que quando nós falamos em tema, em fala, e aí você deu sua sugestão, e eu falei, autismo é um mundo de amor. E aí eu quero deixar aqui para as famílias, e eu vou ler, porque eu realmente busquei, né? Lendo a respeito e tudo, porque o conhecimento e a vivência, de fato, são dos pais, né? E da família, enfim. O autismo, os autistas vieram ao mundo para nos ensinar a amar sem cobrar. Amor incondicional. Depois de aprender a amar com eles, a gente tem que generalizar o amor e espalhar para os outros. É isso. E é o que eu vejo vocês fazendo. Então essa mensagem fica aqui para todos os pais, todos os familiares dos autistas. É exatamente isso. E assim, não desista do seu filho. Sabe, eu nunca escutei papai, eu te amo. Mas quando eu falo, filho, eu te amo, ele manda um beijo para mim. Entende isso? Então, é um amor assim, incondicional. É uma coisa que transborda assim. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder tá podendo fazer um pouquinho, né? E eu digo para você, pai, isso é importante também. Os autistas, eu falei tanto de empatia aqui, a gente pede tanta empatia, mas olha que interessante, a empatia dos autistas são menores. Então, Bruno, né? O Bruno é pai, Bruno? Sou pai dos... O Bruno chega e diz assim, filho, vem me dar um abraço. Se é autista, ele não está preocupado se o Bruno tem um abraço. Então, a empatia dos autistas são menores, mas por outro lado, Bruno, a afetividade é gigante. Se do nada o seu filho corre e te dá um abraço, estou dizendo no caso, se fosse autista, aquilo é genuíno, aquilo é dele. Então, meu irmão, aquilo ali pode estar onde você estiver, no meio da reunião mais importante da sua vida, ele vai cruzar, pular a mesa e vai te dar um abraço. Então eu falo sempre, as pessoas falam, isso é muito forte. Você, pai, que chega em casa, já me despedindo aqui, já, que chega em casa e fala assim, seu filho fala, papai, vamos brincar de bola. Você vai pra lá, menino, tô cansado, tô estressado, aquele funcionário. Quero te dizer, não perca essa oportunidade. E para você a palavra papai é uma palavra simples, corriqueira, do dia a dia. Para mim, Marcelo, que sou pai do Davi de 8, eu nunca escutei. E nem por isso eu murmuro. Isso me dá mais força para estimular, para fazer a estimulação, não só dele, mas para todos os outros que não têm o alcance que Deus talvez tenha me dado, talvez não me deu, para que não desistir. Porque eu conheço autista que dorme com 14 anos não verbalizando nada e acorda falando igual papagaio. Com muito respeito a essa analogia. Então, assim, não desista dos seus filhos. Lugar de autista é em todo lugar. E eu não poderia também, já, né? Porque passa muito rápido. Muito rápido. De dizer para você, mãe, 85% dos autistas estão fora do mercado de trabalho. E agora, desde outubro do ano passado, nós temos o auxílio inclusão. O que é isso? Eu, enquanto empreendedor, contrato um autista, até 2 salários mínimos, CLT, tem isenção. Vocês, empreendedores, eu falo como diretor da associação comercial da nossa cidade que estou, contrata, nós teremos a isenção. O que acontece? Muitas das vezes não procura o mercado, medo de perder o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é até um salário mínimo. Para que veio o auxílio inclusão? Esse auxílio inclusão vai fazer com que até 2 salários mínimos, ok, e ele vai continuar recebendo 50% do BPC, que é o auxílio inclusão. No dia de amanhã ele veio a perder esse trabalho, você vai lá e faz a notificação e volta a receber o auxílio inclusão, o BPC. E mais, nós estamos lutando e lutando muito enquanto Moab, para que você, cuidadora, mãe, que muitas das vezes não consegue trabalhar e o BPC é intransferível, para que possamos ter o auxílio cuidador. Porque muitas das vezes você abre mão da sua vida pelo amor da sua vida, que são seus filhos. Faz sentido? Tudo. Então, nós temos que ter, além do BPC que atende e alcança o seu filho, o auxílio cuidador. E nós não vamos descansar enquanto isso não tramitar, e está tramitando já o projeto de lei na esfera federal. Eu acho que isso, Jana, eu não poderia deixar de falar, mas eu me dou por satisfeito agora e peço desculpa se extrapolei um pouquinho no tempo. Não, e nosso tempo
Passou muito rápido. Passa rápido, né? Mas acredito que todas as informações, tudo que você compartilhou de vivência, de conhecimento, foi de extrema importância para as famílias, para a comunidade, para todos os nossos amigos. E aí eu fico aqui com os meus agradecimentos, primeiramente a você, Marcelo Sorriso, a Marlúcia, está aqui, né, nos auxiliando, acompanhando. Eu vejo ela sempre com você e acompanhando. Quer dizer que quando eu vejo os vídeos com o Davi e tudo que vocês transmitem, passam, a gente sente o amor, a gente sente o amor. Então, assim, é algo muito gratificante. E para encerrar, só falta um minuto, eu quero... Pedir para marcar a volta. Já está marcada a volta, gente, só que a gente vai ter que listar as temáticas, porque é muita informação. Eu acredito que até para os pais, né, que acompanham e tudo, são muitos detalhes, né, Marcelo, de vida, muitos detalhes de cuidados. Então, assim, realmente, já espero aqui a sua volta. Tranquilo, eu estou à disposição. E deixo aqui os meus agradecimentos aos nossos amigos que nos acompanharam, tá? Eu quero agradecer aqui a Railan, que nos ajuda. Railan, um abraço ao Anderson também. Sim, a Único Digital. Sim. Quero agradecer a Faro Faculdade. E a todos vocês que nos acompanham. Quero dizer que o Palavra Franca Saúde é isso. É para levar informação que some com nossas famílias, com a nossa cidade, todos aqueles que nos acompanham. Então, para você de casa, uma boa noite, Marcelo. Eu queria agradecer a Jana, toda a equipe. Eu sou meio parente do Jaimilson, fala um pouquinho, né? Então, o Jaimilson deve estar rindo aí, assistindo. Queria agradecer a todos os pais. Eu não poderia deixar de agradecer aqui a tia Líria, que é professora do Davi, a professora Vanessa Brito, a Teola Ilane, a psicopedagoga Janaína, a Fono Carol, ao Cris César, quer dizer, esqueci de alguém, Marlon? Não, se esqueci, eu quero te dizer que todos moram no meu coração e gratidão não tem prazo de validade. Políticos da nossa cidade, amo a vida de vocês, mas eu preciso fazer meus apontamentos e sempre que necessário, eu só descansarei quando vocês fizerem o que precisa ser feito. Forte abraço, um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite.